no Drops, né? Acho que foi maravilhoso, assim, não só pela experiência profissional, início de carreira, toda a trajetória que foi se contando, né? Mas principalmente também por os relatos que vieram da importância, né? Da mudança de cultura, de trabalhar as pessoas, né? De fazer melhor, fazer mudança, inovar, né? Seguir realmente implementar uma estratégia através do envolvimento das pessoas, né? A nossa aula de hoje era, enfim, a gente vai fazer aqui um recorte, não vou passar ela inteira porque somos poucos aqui também, pelo andar do tempo aqui, mas é sobre estratégia, né? E quando eu vi o tema do Drop, sabendo que ia ser a Fernanda que ia fazer, eu disse, bom, não tem melhor aula do que a gente assistir e poder fazer essa discussão final aqui, agora com vocês, só os melhores aqui, né? Só a nata. Mas fazer esse fechamento com vocês sobre o que realmente, né, é estratégia, né? Eu comecei a falar um pouquinho ali, fiz um comentário no momento que foi pertinente, mas quando a gente estuda, e vocês aqui nesse momento, no décimo semestre, já fizeram disciplinas lá na administração, fizeram disciplinas que discutem estratégia, que discutem gestão estratégica, vocês já passaram por 1, 2 ou mais estágios, vem essa palavra diariamente, né? Falam de gestão diariamente, mas o que isso realmente significa, né? E como é que a gente usa estratégia para gerar valor, né? É isso que a gente quer responder, e usando a literatura principal, assim, para mim, pelo menos, eu sigo muito a abordagem da Escola de Negócios de Harvard sobre estratégia, então, pai das 5 forças de Porter, do BSC, que a gente vai ver em detalhes semana que vem, esse sim, mas que até hoje segue sendo aí, principalmente o professor Porter, pai da estratégia, né, como um grande ícone, e que revolucionou, pelo menos contribuiu aí com a alta performance de muitas empresas no mundo, né? E quando a gente lê, estuda, escuta esses caras falarem também, traz isso para o dia a dia das empresas, estratégia é justamente tu botar, né, uma série de pessoas, uma empresa como um todo, trabalhando em prol de um propósito e acreditando nesse propósito, fazendo com que esse propósito aconteça, né? O caminho, né, para a gente chegar lá, e o how, aqui o como é que é complicado, né? E é onde as empresas falham, e é onde, se vocês pegarem o nosso material dessa aula aqui, puramente de estratégia, tem essa série, né, de slides falando aqui, trazendo vários exemplos sobre como as estratégias falham na implementação, né? E falham na implementação justamente por não conseguir envolver da forma correta as pessoas as quais, né, fazem aquele negócio acontecer, né? Então, avança a tecnologia, né? A gente vive hoje um mundo extremamente digital, né? E isso é o que eu quero focar aqui nesse nosso tempo aqui de aula. Mas por trás dela sempre há uma pessoa, né? Não há nem que seja a pessoa que desenhou essa solução de automação, e pegando o exemplo que a Fê trouxe ali, se a gente sair automatizando, né, e gerando soluções em RPA, em digitalização, do que a gente já faz de forma ineficiente, isso é escalar a perda, né? É multiplicar o fazer errado e fazer ineficiente, né? São nós, quanto pessoas, gestores, que temos que entender aquele negócio, saber por que ele existe, então qual é a missão disso, né? Onde é que esse negócio quer chegar, qual é a visão, né, desse negócio, no que esse negócio acredita, quais são os valores, né? E como é que eu vou envolver as pessoas para fazer isso, né? Isso é a resposta e o trabalho que o executivo deveria estar fazendo, né, o tempo inteiro, envolvendo seus funcionários, fazendo com que os seus funcionários trabalhem pela missão daquele negócio, né? Se a missão é, que nem era do DLL ali, usar as colaborações, né, para ajudar o mundo, né? Poxa, é com isso que o dono dorme, né? Claro que isso tem que ter sustentabilidade econômica, né? Então, o diretor executivo ali dorme com essa missão todos os dias,
tendo que atingir ela, né, de uma forma que ele pague as contas e gere lucro, porque afinal ele é um banco, né? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar traçando uma estratégia, né? Eu acho que essa é a grande assim, essência da gente estudar e discutir gestão estratégica corporativa, né? É sair daquela visão muito teórica e conceitual do que é estratégia e fazer estratégia, né? Entender, olhar uma empresa e entender, nossa, aqui sim, essas pessoas trabalham, né, para esse propósito, trabalham sabendo como é que elas estão contribuindo para aquela empresa gerar resultado. Isso é ter estratégia implementada, né? E eu não posso, né, partir dessa aula aqui, começar a entrar um pouquinho mais nesse assunto, sem antes, ainda mais nós estamos em pouquíssimos aqui, perguntar a vocês, né, quem conhece ou quem se arrisca a afirmar qual é o propósito, qual é a missão principal, né, da empresa que vocês hoje trabalham e como é que vocês se veem contribuindo para isso. E aí, quem vai ser o primeiro a se dar o seu palpite? Vou ter que chamar com tão pouca gente. Vai lá, Amanda. Então, eu vou ter que chamar. Ai, professora. Eu estou fazendo estágio na ACO e... Pode repetir a pergunta de novo? Qual é o propósito, a missão da GCO e como é que tu, Amanda, te enxerga contribuindo para isso? Nossa missão é ajudar a entregar tecnologia e as melhores práticas para quem alimenta o mundo, né? E eu acho que a minha parte nessa peça é fazer que a gente entregue isso dentro do menor custo possível, para que a gente possa trazer também retorno financeiro para a empresa e também estratégico para todos os nossos clientes. Tu te enxerga mais o lado, então, de conseguir entregar esse objetivo, tendo, né, havendo uma sustentabilidade financeira para isso, né? Porque, enfim, recurso limitado, né? A gente não tem dinheiro para tudo. Seria isso. Sim, basicamente isso, né? A gente não pode esperar que uma empresa não gere lucro, né? Então, para ela seguir buscando o propósito, ela tem que ver valor no que ela faz. E dentro da GCO, tu enxerga as pessoas entendendo e trabalhando com esse propósito ou não? Uma coisa que ainda caminha, assim, nas áreas mais operacionais? Não, eu acho que sim. Eu acho que a gente trabalha... É claro que eu não tenho muito contato com a operação, né? E também por essa questão de a gente estar remoto, mas das pessoas que eu tenho contato, eu acho que é um objetivo comum, assim. É uma empresa que, no geral, eu vejo todo mundo engajado pela nossa missão, né? Todo mundo entende seu papel lá dentro. E é reconhecida, assim, agora já vi as respostas, posso dar nos comentários. A GCO sempre é reconhecida, valorizada, premiada por ser uma empresa de uma baita de uma cultura interna, né? Eu nunca fui funcionária da GCO, mas já fiz mais de um projeto de consultoria lá e como uma pessoa externa que entra lá, a gente sente, né? Sente as pessoas super engajadas na causa, assim, realmente vivendo a cultura ACO, assim. Bom, Francisco. Presente. E aí, e a minha pergunta? Bom, como eu tenho um ateliê de cerâmica artesanal, a minha missão é ficar rico a qualquer custo. A tua missão, tá, eu acho, e me diz uma coisa falando nisso, o ateliê, ele já tem uma estratégia, assim, um plano estratégico ou não? Tem, mais ou menos. Tem mais ou menos. E tu não Mais ou acha que menos. essa Vai disciplina mudando, né? tem que servir aí por esse plano estratégico não ser mais ou menos, ser 100%? Vai.
Na verdade, antes da pandemia, ela tinha um ótimo plano estratégico. Aí eu peguei todo esse plano estratégico e joguei no lixo quando começou a pandemia. Mas, poxa, não se retransformou. Não, ele tá se transformando, mas Transformando. infelizmente, nossa, porque, nossa, eu vendi em feiras, vendi em lojas e agora tá totalmente diferente, assim, tá se modificando completamente. Tá indo mais pro online, tá bem diferente. Eu Sim. falei para a senhora no TCC, né, que o custo ficou muito mais alto agora para produzir, então o lucro está muito mais baixo. Tá bem diferente, assim, agora. Para mim mudou muito. Então, a Bom, estratégia mudou demais. fica assim a minha sugestão. Eu acho que vocês vão fazer a estratégia. O ateliê vai ser o objeto do trabalho do teu grupo ou não? Não, do nosso grupo aqui de avaliação, não. Eu até gostaria que fosse, mas a princípio não vai ser. Tá. Não, porque seria bem bacana, né, de aproveitar e poder trazer essa discussão assim, mais estratégica e formar isso para o próprio ateliê, né? Eu acho que seria uma coisa bem bacana de ser feito. Bom, já aproveitar que tá gravada a aula, então, se o grupo vê, então já fica aí, se eles querem, Fica a dica. seja essa o novo tema do grupo. Tá bom. Bom, vou passar para os outros colegas aqui para a gente poder avançar. Lucas, e a Renner. E aí, a Renner, ela tem uma cultura que eles chamam a cultura do encantamento bem forte lá, né? Então, a missão deles, independente de qualquer coisa, é sempre encantar o cliente, né? Pelo que eu percebo lá. E isso realmente é bem forte, assim, acho que dá para fazer um comparativo com a GCO que você estava comentando. E tanto nos teus afazeres, assim, mas nas pequenas coisas, assim, sempre tentar encantar, sempre tentar fazer o melhor, e é bem forte isso na empresa, assim. É engraçado quando eu entrei lá na integração, eles têm sempre largo umas histórias, assim, e de, sei lá, coordenadores, gestores que às vezes vão nas lojas da Renner até para comprar e coisa e ver uma peça fora das mesas ali, assim, vai lá e dobra, assim, sabe? Tem essa... Então, eu vejo nas pequenas coisas também sendo um motivo, assim, para apoiar na estratégia, sabe? E tu enxerga tuas atividades, assim, a tua área, conseguindo trabalhar para isso, colaborando com isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente sempre tenta. Nossa área é bem o início, assim, da ponta da Renner, do processo, lá no início do cadastro dos itens. Então, a gente tem que focar bastante para ter os dados corretos, né? Porque é da gente que sai os dados para as outras áreas ajudar na tomada de decisão, né? Então, a gente tenta. Bem, e o que tu pensa sobre o que a Fernanda comentou ali sobre a Renner, né? Ela fez uma comparação interessante, né, da Renner para o banco e de ter já digamos, no banco tem uma cultura muito mais já internalizada de melhoria contínua, de alta performance, e isso na Renner é algo que estava começando quando ela saiu de lá, né? Tu enxerga dessa forma? Tu acha que não, que hoje a Renner já mudou muito? Posso dizer que a saída dela da Renner foi há uns 3 anos atrás. Então, seria 3 anos atrás da Renner, né? Tá, interessante, porque o projeto dela era no CSC. Eu não trabalho no CSC, eu trabalho no centro administrativo. Então, falando do centro administrativo ali, eu vejo, por exemplo, não, como é que eu posso dizer? Com certeza tem um nível intelectual alto, assim, mas pelo que eu percebi, não é tanto quanto no CSC lá. Tanto é que, por exemplo, a Renner tem que só analistas tem que ser obrigatoriamente um curso superior completo. Então, dá para fazer esses projetos, o pessoal é bem engajado lá. Só que eu acho que, pelo menos na minha área ali, ainda falta um pouco, assim.
A sensação que eu tenho, e aí, né, não é o que eu escuto muito, tem muitos alunos, né, que trabalham na Renner, e eu, há muitos anos atrás, trabalhei também, mas é uma empresa muito grande, com muita gente, né, e muita Ah, gente sim, de muitos níveis também educacionais, enfim, uma variabilidade muito alta, assim, de pessoas, às vezes eles buscam, eu lembro, faz uns 4 anos, eles buscaram super, super cara da inteligência artificial, da Zara, da Espanha, trouxeram para cá, né? Então, eles têm sim, pessoas assim, uau, a estrela da estrela que eles buscam no mercado, trazem, e muita gente na operação, linha de frente, né? E um tipo de estrutura que funciona com muita gente, né? E torna complexa a gestão, né, o alinhamento estratégico entre uma variabilidade de perfis tão heterogênea, né, e de tanto volume, né? Então, acho que é um dos pontos assim que eu observo e vou escutando, enfim, todo semestre um monte de aluno, cada um numa área e colegas também. Eu lembro quando eu me formei na faculdade, eu era uma das únicas que não trabalhava na renda, todo mundo trabalhava na renda. Então, é algo que a gente vai, né, percebendo, assim, mas realmente a complexidade, né, da estrutura que ela tem, né, e se criou, também torna mais difícil, né, a disseminação estratégica interna, assim, né? É a percepção que eu tenho de fora, assim, né, hoje. Não, é que eu acho que se faz sentido, eu concordo contigo, só que eu acho que a área que eu tô, ela é tão operacional, assim, e ela é, querendo ou não, ela é pequena, assim, e eu entrei há pouco tempo, talvez eu não tenha contato com as outras áreas, mas isso que tu comentou, realmente, eles contratam pessoas de fora, eles gostam muito de contratar pessoas, assim, talvez, Uhum. às vezes a gente sabe, assim, que às vezes nem sempre é a solução, sabe? Não. Tá bom. E Pietro? Bom, enfim, Pietro, depois, quando aparecer, se quiser dar teus comentários, me interrompe aqui. Bom, gente, qual é a minha proposta, assim, para nossa discussão aqui de hoje, né? Esse material aqui de estratégia tá no nosso Moodle, que é esse aqui, Material Aula Planejamento Estratégico e BSC, né? Assim como vários dos artigos e conteúdos, assim, bem seminais de estratégia, que principalmente os que eu vou comentar agora, né? Eu acho que são leituras obrigatórias, né, para qualquer engenheiro de produção, não é? E aí eu faço aqui o meu apelo para vocês, não é uma sugestão, não é leia que eu acho que é bacana, é como ler a meta, né? Todo engenheiro de produção tem que ter lido a meta um dia, se não quis ler, pelo menos olhou o filme, né? Então esses aqui também, né, são leituras assim obrigatórias para se ler não só uma vez na vida, eu diria várias vezes na vida, e a gente vai ter sempre insights diferentes toda vez que passar por esse material, né? Que apesar de serem alguns deles até, né, antigos de uma certa forma, são dia a dia, né? É o que eu digo, não precisa reinventar a roda, algumas coisas não precisam ser reinventadas, elas foram propostas, elas fazem sentido, elas são usadas, e a gente tem que saber, né? A gente tem que trabalhar com elas, implementar elas na nossa rotina, e principalmente para todo mundo aqui que sai da engenharia e vai para uma linha mais de gestão, né? Que é um dos caminhos, e acho que a fala hoje da Fê mostrou muito isso. Eu também, né, eu tenho uma trajetória bem mais voltada para essa área e tem vários outros, né, ex-alunos e colegas que foram para essa área. É uma grande esfera, né, da engenharia de produção, independente do mercado, do que a gente entra, mas ser bons gestores, né, assumir papéis de liderança. E para isso, ter esse know-how aqui sobre estratégia é fundamental, né? E então queria que nós pelo menos fazer esse compilado um pouco com vocês que estão aqui hoje, mas na semana que vem entrar um pouco mais a fundo, né, principalmente no BSC e conectar com algumas coisas enfim, do conceito mais fundamental aqui de gestão estratégica. Tá? Então, só para explicar para vocês, esse material começa aqui no planejamento estratégico. E essa parte inicial, né, é o que eu vou pular agora, vou pular até porque basicamente é o que está falando aqui de algo que vocês já estudaram na administração e eu só faço uma retomada, né, mas é muito mais, né, de aqui de novo posicionar, né, o que é um planejamento estratégico,
que é negócio, o que é missão, né? O que são valores, o que é visão de futuro, como é que a gente faz análise de ambiente interno, externo, né? Aplica a matriz SWOT, esse, né, bem o básico do planejamento estratégico, né? Que a gente lá no início do curso já começa a estudar e a grande maioria de vocês já teve bastante contato com isso nas empresas que trabalham, né? Mas em suma, aqui um compilado, né, de como montar esse planejamento estratégico, que é uma das entregas aqui que vocês, né, vão estar sujeitos a fazer no trabalho, né? Então, o trabalho de vocês, e vou pegar o exemplo aqui do Francisco, se for o ateliê de cerâmica, então tem que passar, né, por essa estruturação aqui do planejamento estratégico do ateliê de cerâmica, né? Então, usando até o que a gente estava vendo na palestra, eu acho que quem ainda não tem isso bem presente, nada melhor, né, do que pegar esse material aqui e fazer o exercício de construir, né, para as empresas que vocês vão estar propondo e apresentando para os colegas no final do semestre, né? Tô vendo, né, se a gente talvez consiga fazer essa apresentação presencial lá na PUC. A gente vai ter uma aula, já comentei com você, dia 10 de junho eu vou dar aula presencial e vou ver se a apresentação também a gente consegue fazer lá na escola, né, até para a gente ter um pouco mais de troca. Mas é uma das entregas, né, uma das demandas para vocês é organizar esse planejamento estratégico que algumas pessoas vão dizer, mas isso, né, por que isso é importante? Gente, olha o que a gente está conversando agora, aqui desde as 7, né, tudo que a gente tem falado, agora esse nosso início aqui de aula sobre estratégia, é aqui que está escrito e que é definido qual é a razão de ser dessa empresa, né? Se é a GCO, é bom que está querendo, então, fazer, né, facilitar e fazer melhor, né, para com que a gente consiga ter mais acesso, né, a qualquer produto agrícola, isso está aqui escrito, né? Então, é aqui que nasce essa razão de ser, né? Aqui que nasce o que a gente vai fazer as milhares de pessoas da Renner voltarem suas rotinas de trabalho para que isso aconteça, né? Então, é muito importante, né, que ele seja bem feito, estruturado, e a partir dele, né, que se tracem as ações para que ele seja implementado, né? Então, leve isso para a vida, sempre que quando for ser feito, né, que isso seja feito com muita seriedade, né, que seja revisto com muita seriedade, não é para ficar lá para inglês ver, né, realmente é algo que traduza o que é aquele ambiente de trabalho, né, o que é aquele ambiente de negócio. E aqui, né, é nesse momento que a gente para e faz isso, né? E a gente desenha, desdobra o que eu quero ser, né? Então, vou dar um exemplo bem real, né? Hoje eu tenho uma empresa em Portugal, né? E ano passado nós éramos 4 sócios, a gente nasceu com um propósito, né? A gente provia uma certificação que existe na Europa, em inglês, a gente nasceu para prover a certificação em língua portuguesa. Passado um ano, a gente mudou completamente. 2 pessoas saíram, ficou eu e uma outra pessoa, e hoje a nossa estratégia a certificação existe, a gente tem contrato lá com o centro, né, com o Centro Europeu, e ok, uma coisa que roda, mas não é para isso que a gente existe, né? A certificação é uma coisa que, ok, a gente fatura com isso, a gente contribui com isso, mas o nosso propósito muito maior é desenvolvimento de educação e tecnologia para subsidiar, né, melhoria na saúde, né? É isso que hoje a gente e isso mudou de um ano para o outro, né? Não conseguiríamos definir essa estratégia que hoje eu estou aqui falando para vocês com facilidade há um ano atrás. Jamais, né? Tem todo um aprendizado e migrações, assim, né, do que se quer... do que você quer ser, né? Do que você quer fazer, para se realmente hoje a gente chegou num consenso, ficamos só nós duas, outros 2 sócios saíram, também aquilo não fazia sentido para eles, não porque houve algum problema, mas faz sentido para nós duas hoje realmente desenvolver isso, principalmente para o mercado mais europeu do que americano, até. Bom, né? Precisou um ano para a gente chegar aqui e poder conseguir afirmar isso, e agora a gente está trabalhando para isso, né? Então, é isso, né, que a gente busca nessa definição estratégica, e claro que alguém pode dizer, bom, mas como é que vocês pagaram as contas nesse um ano, né?
Nosso caso não era um problema, a gente não tinha essa empresa, não é o principal negócio de nenhum dos sócios, né? Era algo à parte que todo mundo fazia, dinheiro não era, né, o principal objetivo. Então, claro, o critério financeiro não era, né, o decisório ao longo desse ano que já se passou. Né? Claro que ele é importante, né? Enfim, tem uma sustentabilidade financeira, a certificação também dá essa gordura, porque afinal fatura, mas não era, né, o mais importante. Agora, né, mesmo que fosse, se a gente tivesse, né, nascido, empurrado algo muito forte, muito agressivo, que não faria sentido para a gente, a nossa perda teria sido muito pior. Né? Então, por mais que a gente tenha uma necessidade de retorno econômico muito importante, a gente acelerar algo ainda muito imaturo, muito emergente, pode ser um erro de partida que tu não conserta mais, né? Que tu não tem mais volta e tu mata um negócio, né? Principalmente negócios mais disruptivos, mais inovadores. Estou dando um exemplo para vocês de realmente um negócio que eu não saberia listar para vocês outra empresa do mundo que teria o mesmo perfil, né? Tem empresas que trabalham com isso, né, de algum modo, em algum ponto da cadeia. Agora, exatamente o que a gente quer fazer, não, é algo que a gente foi criando, né? E, bom, isso aqui faz sentido para a Ana, faz sentido para outra Ana, são 2 anos. Ok, então é isso que a gente vai fazer, né, nesse negócio, que não é um negócio único, né, de nenhuma delas, mas que faz sentido, né? Então, investir tempo, assim, para realmente fazer o planejamento estratégico bem feito e que tenha a cara dos fundadores, né, que realmente responda por que eles começaram aquilo, né, o que eles querem com aquilo, é de extrema importância, assim, né, e a provocação no trabalho de vocês também é um pouco para isso, né, que vocês se coloquem nessa posição de eu vou começar uma empresa e o que essa empresa realmente quer fazer, né? O que a gente vai entregar lá no final do dia? Como é que a gente vai ganhar dinheiro para fazer isso? É outra pergunta, né? Eu respondo primeiro o que vocês querem fazer, depois como vocês vão ganhar dinheiro para fazer isso, né? Em 2 momentos, não tentem nunca responder as 2 juntas, porque uma mata a outra com facilidade, né? Então, façam esse exercício, assim, seguindo aqui, isso aqui é, né, o beabá do planejamento estratégico, mas com esse olhar, assim, não de fazer por fazer, né, e sim realmente dedicar todo um penso sistêmico aqui sobre como a gente pode fazer isso melhor, né. Francisco, quem sabe, né? Mas, bom, eu vou pular, então, essa parte aqui mais operacional, né? E queria fazer alguns comentários, né, importantes aqui sobre conceitos e que estão ali no Moodle, que eu acho que como eu falei, é obrigatório aqui para os engenheiros de produção, né, ter isso bem presente, ler esses materiais, né, deixar imprimir, deixar na gaveta, e daqui a 2 anos ler de novo, né, vocês não vão se arrepender. Mas um deles, eu acho que talvez alguns de vocês já leram e já, enfim, conhecem, né? Mas o Oceano Azul, ou The Blue Ocean, aqui, que é a publicação original, desse cara que é bastante famoso também por causa da própria publicação, que é o Sean King, aqui. Onde basicamente a gente está falando aqui de um framework que define, então, que seria uma nova proposição de curva de valor, né, e que permeia por essas quatro vertentes aqui, né, de reduzir os fatores, né, que podem ser reduzidos, o que a gente faz com muita variabilidade, a gente não pode padronizar, né, eu não digo padronizar 100%, mas quem sabe nessa atividade pode ter pelo menos uma curva normal, né? Ter um pouco menos variabilidade, né? Criação, né? A gente tem que estar continuamente criando, né? Olha ali os exemplos que a Fernanda trouxe, é uma criação contínua. O Blue Lean não era mais suficiente, então tem que ter um Blue Lean Advanced, tem que ter um time de inovação, e isso é um ciclo vicioso, né? E para nós, né, a gente que tem essa veia aqui né, de melhoria contínua, de excelência, quando está bom, perde a graça. Então, a criação também nos impulsiona a estar sempre buscando algo diferente, a fazer mais, né, e fazer melhor, né. Levantar, né, o que eu posso realmente
externalizar, né, que eu estou fazendo bem e que eu posso fazer mais ainda, né? Então, dar o upgrade, assim, do que a gente já é bom e a gente tem que se valorizar por isso, né? Pegando o exemplo da história da empresa de Portugal, né? A certificação é uma coisa que a gente faz bem, fazemos, né? A gente tem conhecimento para isso, mas é o feijão com arroz, né? Não é o que... no caso aqui, nós duas que sobramos, nós duas somos muito mais, né, pessoas mais técnicas, que gostam de tecnologia, que gostam de criação, que gostam de desafio, que gostam da parte aplicada. Só fazer a certificação para a gente não faz sentido, né? Então, a gente precisa fazer algo diferente, né? E a gente quer levantar isso, a gente quer levar isso para frente, né? E é isso que vai nos impulsionar aqui quanto negócio. E o que não faz sentido, né? O que tem que ser eliminado, o que só gera desperdício, o que só gera perda, né? O que não é legal, né? Não tem alinhamento com a estratégia, não tem match aqui com a estratégia. Isso ao pé da letra deveria ser eliminado, né? Antes o Francisco falou, só os fortes sobraram e realmente, né, vocês que estão aqui, já dizer quase sempre que eu faço essa pergunta, né, que eu fiz para vocês hoje sobre qual é a estratégia, como é que vocês enxergam trabalhando para a estratégia, grande maioria dos alunos não sabe responder isso, né? Acho que não é por acaso também que estamos aqui, né, não puxando saco, mas enfim, realmente, né, gostam desse assunto, se dedicam para essa disciplina aborda muito esse tipo de discussão, e sem demérito para quem não, né? Acho que as pessoas têm suas opções, né, e gostos particulares. Mas saber isso, né, e conseguir trabalhar dessa forma é um grande diferencial até para a gente se sentir presente, né? Como é que eu estou contribuindo com o que essa empresa quer ser? Porque, a pé da letra, se eu não me enxergo contribuindo, eu não deveria estar aqui. É a resposta que eu sempre dou, né, para os alunos de sala de aula, quando eles sabem, eu não sei. Eu disse, pô, então tu não precisa trabalhar amanhã, porque se tu não sabe por que tu está trabalhando e como é que tu está gerando valor, teu trabalho não faz sentido. Me olho com os olhos desse tamanho, assim, bom, mas, né, reflete sobre o que você está me dizendo, né? E é esse tipo de provocação, né, que a gente quer, né? Eu digo, quanto, né, muitas vezes trabalhando com equipe, liderando equipe, se algum membro aí da equipe me disser que não está se enxergando parte, né, daquele projeto, daquela iniciativa, a gente vai entender o porquê, e se realmente aquilo não faz sentido para ele, aquele não é o lugar dele, né? Outro lugar vai ser, né? Não é errado e não é um problema, né? As pessoas têm que ter sincronia, né, com o que elas estão fazendo e acreditar que aquilo realmente está contribuindo, né? É importante, faz sentido para ela, e isso faz diferença, né? A gente trabalha com muito mais energia, com muito mais propósito, quando a gente se enxerga realmente contribuindo com o resultado, né? E a gente precisa disso quanto ser humano, né? Então, Oceano Azul, primeira delas, né? 5 forças de porta, né? É o beabá aqui, né? Que todo mundo, né, tem que dominar, conhecer, né? Acho que é extremamente importante aqui a gente ter essa visão, então, né, da rivalidade entre os concorrentes, do poder de barganha dos fornecedores, da ameaça de produtos substitutos, poder de barganha dos clientes e ameaça de novos entrantes. São sempre aqui o que a gente leva, né, para discutir como a gente se posiciona melhor estrategicamente no mercado. Mas faço aqui, né, a menção a esse professor, né, o professor Porter, e a contínua, né, produção dele sobre estratégia, né? Não é à toa que ele leva esse apelido aqui de pai, não só das 5 forças de Porter, mas pai de conteúdos de estratégia da nossa geração aqui, né? Então é a nossa grande referência. Deixei aqui, né, onde a gente encontra a página pessoal dele lá na escola, que sempre tem bastante conteúdo atualizado. Então, para quem, né, gosta dessa área, quem vai trabalhar com gestão, é algo aqui, uma página, né, a ser monitorada, não só dele, mas eu digo da escola como um todo, né? Sempre muito conteúdo, né? E coisas que passam, eu diria que aqui no Brasil, com um delay às vezes de 10 anos, né, 5, 10 anos serem implementadas, nascem nessa escola, né, nascem desses caras, e enfim, né, acho que
bem importante, né, tá se atualizando e buscando, né, o que eles têm escrito, né, o que eles têm ensinado nos cursos deles, porque é realmente lá que nasce, né, muito do que a gente acaba implementando anos depois aqui nas empresas brasileiras. Mais antigo e muito mais, assim, até filosófico, eu acho que é bem interessante. Isso aqui é um artigo de 2001, tá? E onde se discute como é que a internet ia mudar a cadeia de valor dos negócios, tá? Chega a ser cômico a gente ler isso aqui hoje, né? Porque é uma previsão em 2001 do que ia acontecer por causa da internet nos negócios do mundo, né? E, olha, é difícil a gente achar aqui no artigo e nesse quadro é só um resumo, algo que não tenha acontecido, né? Então, é mais reflexivo até, assim, de olhar para trás e não só não se limitar a pensar na internet, mas pensar nas coisas de hoje, né? Os drones, a digitalização, e eu vou falar um pouquinho no final aqui sobre estratégia digital, como é que isso vai mudar o negócio que a gente trabalha, né? Francisco, vou te usar aqui de cobaia, mas como, né, a situação que o mundo passou, né, e essa tendência muito maior das pessoas também comprarem as coisas online e ao mesmo tempo investirem nas suas casas, né, que tem hoje um efeito direto com o teu trabalho. Como é que isso impacta, né, o teu negócio que originalmente é artesanal, né? Então parece assim, poxa, eu faço algo que é artesanal, né? Como é que eu trago digitalização para o artesanato, né? Não estou dizendo que a pergunta é fácil de responder, né? Não que eu tenho uma resposta para ela, mas é a pergunta que, né, tu vai ter que te fazer, ou tu deve estar te fazendo, né? Como é que a gente pode tornar, de alguma forma, né, o acesso a esse tipo de produto mais facilitado, né, que a pessoa talvez consiga, com uma realidade virtual, ver a peça de cerâmica na sua sala. Isso é possível? Não é? Não sei, né? Mas são formas que começam a se adaptar pela tecnologia que hoje tem no mundo, que todo mundo está acostumado, a gente gosta, a gente já tem dificuldade em não ter ela. Se ela faz parte, eu que estou fornecendo algo, tenho que, né, me acostumar, né? Implementar ela de alguma forma. Então, é o terceiro aqui que eu sugiro, mas nesse sentido, até não tanto de ficar pensando sobre a internet, mas fazer o depara do que a gente tem hoje de coisas revolucionárias, né? E como elas vão impactar os negócios no mundo daqui para frente. E alguns exemplos, né, Desculpa, falou. Não, tu me falou sobre isso. O que mudou muito para mim foi a parte de catálogo, assim, eu ter que, na necessidade de ter que fazer um catálogo digital e a parte da divulgação de marketing também. E o que mudou muito também foi a forma de pagamento digital, que as pessoas, elas pedem assim, me manda o catálogo, me manda o preço, ela escolhe, já faz o pagamento, e só vai entregar. Então, é uma coisa Sim, ficou muito não tem mais mais quase prático. contato físico, assim, né, com a pessoa. Então, uma coisa que se eu conseguir vencer essa barreira, assim, de conseguir digitalizar bastante, não vai ter barreira de distância, porque em qualquer Exatamente. lugar do mundo, digamos, a pessoa pode olhar o mesmo link que o meu vizinho e vai poder pagar da mesma forma. Então, é Não, uma coisa, imagina se tu a conseguisse, assim, tipo, dificuldade. se eu mando uma foto da minha sala e tu me Sim. devolve com a peça na minha sala. Assim, Isso é muito simples, porque isso realmente dá, porque eu consigo, sei lá, a pessoa pode me mandar um áudio dizendo o que que ela quer, pode me mandar uma foto, digamos, da sala, eu posso fazer um desenho e enviar para ela e na hora ela já escolhe. é. Então, tem essas facilidades, são desafios no momento. São desafios, mas que podem eventualmente fazer com que tu venda muito mais, né? Porque a pessoa tem Exatamente. dificuldade de enxergar, né? Como é que aquilo realmente vai ficar na sala dela. Enfim, né, são ideias aqui, né, mas que beiram das dificuldades que o mundo nos colocou, coisas, né, inovadoras vão surgindo, né, e gerando mais ainda resultados, né. Bom, pessoal, algumas das empresas mais valiosas do mundo, né, o que elas definem enquanto estratégia e o que a gente pensa sobre isso, né? Eu acho que o Google, o que ele diz como missão, né?
organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. Para vocês faz sentido? Acho que faz. Para mim, eu acho que faz super, né? Eu sou super usuária do Google, né? E essa questão de sejam universalmente acessíveis, né? Para mim faz todo sentido. É algo que qualquer um acessa, não estando num país que bloqueia, mas tu acessa sem custo, né? E te abre o mundo ali. E eu sempre conto essa história, assim, quando eu estava fazendo doutorado na Califórnia, enfim, estava lá em Palo Alto, estive visitando tanto o Google quanto o Apple internamente, assim, e a Google é um lugar que tu entra, né? Eu, no caso, fui convidada por um engenheiro, então, um engenheiro de software, como qualquer um dos milhares que eles têm lá, e tu anda por tudo, tu mexe em tudo, tu fala com quem tu quiseres, é tudo aberto, né? Se tu quiser sair jogando os jogos da Google, entra nos prédios, ninguém te pede nada, ninguém pegou nenhum dado meu, tudo aberto, né? Quando eu cheguei na Apple, o contrário, né? 3 dias antes tem que mandar todo o teu ID Apple, né? Teu passaporte, tua digital, para te entrar lá é com a tua digital, tu só entra em lugares, né, alguns que são permitidos, tudo fechado pela segurança. E eu sempre faço a reflexão, né? Eu uso tudo que eu uso da Google realmente é por ser universal e fácil acesso, não bloqueia ninguém. E eu sou usuária Apple há muitos anos, aqui de computador, telefone, tudo, enfim, sou realmente fã da Apple. E um dos principais motivos que eu compro a Apple é pela segurança, né? Segurança de dados aqui, de não me preocupar com vírus, esse tipo de coisa, para mim, é o que faz eu, no final da história, comprar a Apple, sem falar aqui da interface e tal, que eu gosto. Mas, para mim, isso é muito claro, né? Tendo tido a oportunidade de estar lá, assim, na sede principal deles e trabalhado com pessoas de ambas as empresas, é transparente isso, né? Em qualquer ambiente, pessoas que trabalham nas duas empresas, né? Isso internaliza em quem eles são, né? Então, para mim, essa missão do Google aqui, eu acho cada palavra aqui é super bem colocada, né? Amazon, né? 4 princípios, né? Então, obsessão, né, pelos consumidores, né, foco na competição, paixão pela invenção, comprometimento operacional com excelência, e olha o que a gente falou mais cedo, né? E pensamento, planejamento aqui de longo prazo, né? Então, eu acho que isso resume também a Amazon, né? É uma das empresas hoje mais valiosas do mundo e que revolucionou a logística do mundo, né? Isso acho que não é mais dúvida para ninguém, né? Muito do que a gente tem de estratégia digital, de acessibilidade muito fácil, de reduzir prazo de entrega, de tornar qualquer produto acessível em qualquer lugar, transportes por drones, é a Amazon, né? A Amazon fez isso não só nos Estados Unidos, fez isso no mundo, né? Não sei, alguns países que também bloqueiam, né? Então, é algo que, para mim, né, faz muito sentido quando a gente lê aqui a estratégia, né, enfim, princípios principais, né, da empresa. LinkedIn, né, também uma empresa, talvez o perfil, não o perfil, mas o portal de trabalhos, maior portal de trabalhos do mundo, né? E dica, né? Eu acho que vocês estão começando vida profissional, o LinkedIn hoje é extremamente usado, né? Mantenham seus LinkedIns atualizados, usem o LinkedIn como uma ferramenta de realmente se aproximar de pessoas que são interessantes, né, que têm alguma relação com a carreira que vocês querem seguir. Eu já fiz muito contato e muito trabalho que começou no LinkedIn, né? Não foi nenhum nem dois, uma série, né? Isso vira um ciclo, né? A gente conhece muita gente e realmente conecta e contribui para que negócios aconteçam, né?
Então, qual é a missão aqui do LinkedIn? Né? Criar oportunidades econômicas para cada integrante de força de trabalho mundial através do desenvolvimento contínuo do primeiro gráfico econômico mundial. A missão, né, é conectar profissionais do mundo todo, tornando-os mais produtivos e bem-sucedidos. Eu acho que isso é o grande diferencial, né? É o mundo ali. Enfim, no meu LinkedIn tenho relações ali com realmente pessoas do mundo inteiro e a gente se mantém conectado, faz projeto em colaboração e de alguma forma mantém um vínculo, sabe, que as pessoas estão profissionalmente desenvolvendo pelo LinkedIn, funciona. Né? Então, é muito usado. A Europa usa muito, mais, eu diria mais que os americanos, né? Usam pra caramba. E a gente tem que estar lá, né? Mesmo que a gente não goste muito, estar lá, né? De uma forma legal e correta, que diz quem tu és profissionalmente, é importante. Né? Por trás dele, né? Eu acho que essa pessoa, né, que hoje é o CEO, né? Mas conta com vários, né, profissionais que já passaram por várias das empresas, né, grandes empresas do mundo, e essa troca, né, eu acho que aquele seriado, agora me fugiu o nome do seriado, que fazia crítica, né, todas as empresas do Vale, mas mostrou muito, né, o quanto eles giram realmente entre as grandes empresas. E por fim, Facebook, né, eu acho que de todas também é uma que retrata muito fácil o que o Facebook é, né? Então, dar às pessoas, né, o poder de construir uma comunidade e fazer o mundo mais próximo, né? De uma forma assim, aproximar barreiras, né, e fronteiras de alguma forma. Para mim isso faz sentido, né? Eu acho que sim, acho que o Facebook, eu sou uma usuária do Facebook desde o início, né? Não uso muito o Facebook hoje, mas tenho o Facebook desde logo quando ele surgiu. E acho que sim, né? Eu acho que é uma forma de conectar, né, pessoas, de criar comunidades, mesmo, né, passados alguns escândalos ruins, né, que o Facebook passou e que de alguma forma a justiça tem contornado, né? Mas não dá para negar que eles fizeram e fazem muito dinheiro e já se transformaram, né, muitas vezes. A gente, falo por mim, quando entrei no Facebook, na época que o Facebook começou, realmente era uma comunidade de amigos, né? A gente era uma rede social de amigos. Hoje é publicidade. Então, mudou completamente, né, o propósito, que outras coisas surgiram e levaram as pessoas mais para esse lado, comunidade, amigos, mas não, se a gente for fazer a provocação, será que é errado ter virado, né, algo tão comercial? Certo ou errado, né? Acho que não tem uma resposta única, mas claramente houve, né, uma migração de estratégia, né, de negócio. E em todos os momentos ela gerou e gera muito dinheiro, né? Sim, realmente é um negócio de muito sucesso econômico, né? E que reúne dados de muita gente do mundo, né? Nós brasileiros, então, somos os top usuários do Facebook, né? Enfim, é difícil a gente encontrar pessoas que não têm, né? E eles terem acesso a dados de tanta gente faz com que eles gerem muita riqueza, né? Então, enfim, são exemplos de empresas que hoje estão entre empresas mais valiosas do mundo. E para mim todas, né, quando a gente olha essas frases aqui curtas, né, para mim retratam o que as empresas são. Né? Então, trago elas aqui nesse sentido de trazer a vocês, assim, de que sim, né, não se gasta, mas se investe tempo nessa definição estratégica porque ela é importante, né? Ela trata bem o que esses negócios são e o que eles, né, estão representando para a sociedade, né? E isso é conseguir fazer a estratégia acontecer, né? Se a gente lesse aqui algo que não faz sentido, né, seria bom. Essa empresa não está, né, realmente fazendo a estratégia acontecer e possivelmente, né, a grande maioria não estaria entre as mais valiosas do mundo, né? Esse é o ponto, né? O conseguir fazer o que tu te propõe a ser, né? Se tu bem pensaste e planejaste o que tu queres ser, né? Vai gerar resultado econômico, né? O resultado econômico é uma consequência de conseguir fazer isso bem feito, né? Não é
Ele pode ser até o objetivo, né, principal, realmente, quero gerar mais dinheiro, quero ficar rico com isso aqui. Mas para eu ficar rico com isso aqui, eu tenho que fazer bem o que eu quero fazer. Ninguém está imprimindo dinheiro, né? Então, eu tenho que fazer algo muito bem para ficar rico depois, né? E é isso que, às vezes, né, muita gente inverte e se perde no meio do caminho, né? A estratégia nasce para que a gente não se... E deve ser bem feita para que a gente não se perca no meio do caminho, né? Acho que esse é o grande, assim, segredo, o grande encanto, né, da gente trabalhar com estratégia. E, por fim, né, para a gente fechar aqui, estou ficando tarde também, mas estratégia de transformação digital, né? Eu acho que é um hot topic aí pós-pandemia, né? Veio para ficar, a gente está usando aqui hoje o Francisco como exemplo, mas para qualquer mercado, né? A gente está falando aí de algo que é artesanal e a gente consegue ver a digitalização fazendo parte de algo artesanal, que dirá de um banco, grandes indústrias, né? Saúde, varejo. A gente, quanto cidadão, né, cada vez mais a nossa vida está digital, né? Então, isso faz parte, né, da nossa geração atual e das futuras que virão, né? Negar, não querer implementar, só vai gerar atraso, né? Então, vocês estão começando aí uma carreira profissional, não feche os olhos para isso, né? Se eu pudesse dar, a gente não dá conselho, né? Mas, enfim, isso aqui é um tema, né, que é novo para todo mundo, várias perguntas, né? Várias dúvidas de o que vem pela frente, como é que a gente vai ajustar as leis para que a lei regule, mas não seja, não bana, né, que aconteça. É super difícil esse equilíbrio, né? A gente tem, enfim, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ainda sofrendo muito para buscar esse equilíbrio, né? As empresas tendo que investir muito dinheiro e com dificuldade de conseguir chegar nesse equilíbrio, né? Mas ela está aí, né, por trás, então, de todas essas grandes empresas, né, do mundo. Eu deixei aqui esse link de um artigo curto, são 5 páginas aqui, que fala sobre isso e foi escrito início da pandemia, início não, enfim, maio, junho do ano passado, e fala, né, de como é importante que entre, então, que se invista e que se entenda que, bom, eu tenho que trazer, né, a estratégia e de uma transformação digital, mas também traz um pouco desse payoff aqui, que até vou ler com vocês para a gente pensar um pouco e poder encerrar hoje assim com essa reflexão. Mas, então, a transformação digital, né, é complexa e requer, né, maneiras para se realmente desempenhar essa estratégia, né? Começa grande, né, se gasta, né, se investe bastante, e assuma que tu vai ter toda a informação. É como se tu produzisse, então, os anticorpos contra a própria corporação, né? E a última frase, né, é difícil traduzir, realmente dá o mesmo significado para o português, mas vamos lá. Everything from risk aversion and resentment of your project to simple resistance to change. Então, o maior risco, né, no teu negócio, da tua companhia, é justamente tu ser resistente à mudança, né? Então, e isso ela traz dentro da discussão de estratégia digital aqui, como se tu não aderires a isso, né? Se tu fores resistente à estratégia digital, tu tá assumindo um risco no sentido negativo aqui de destruir o teu negócio, né? Tu ser avesso, tu fechar os olhos para o que o mundo está fazendo, é a pior ação que tu pode tomar, né? Em resumo, essa é a mensagem que ela quer transmitir no final do... É tipo um comentário aqui, esse artigo, realmente é bem uma opinião, assim, que trabalha, então, com esse tema, e que fecha com isso, né? Então, em resumo, né, não investir nisso, fechar os olhos para transformação digital, pôr em risco qualquer tipo de negócio, né? Desde os artesanatos, né, até uma grande indústria, uma grande financeira, né, uma grande indústria do varejo, né? Ou seja, né, a gente faz parte, e é algo extremamente novo, né, com vários desafios pela frente e muito mercado, né? Então,
Sem sombra de dúvidas, é uma área, assim, profissionalmente muito promissora, né, com muito espaço para entrar, e quem, né, na terra de cegos, né, quem tem um olho é rei, né, pouca gente domina isso ainda, né, aproveitem a oportunidade, quem gosta, né, quem tem a petição para isso, não deixa passar, né, são poucas as pessoas que vão sair na frente nisso aqui, vão ter muito espaço no mercado, porque é uma demanda, né, real por profissionais que trabalham com isso. Hoje mesmo eu estava numa reunião, empresa assim, ó, com 700 vagas procurando, né, 700 vagas de desenvolvedor, programador, né, e analista de negócio digital. As três cargos somados, realmente 700 cargos em aberto, né, de para se contratar pessoas que não existem, né, que eles não conseguem, não acham, e enfim, né, então existe uma demanda latente enorme, né, por esse tipo de mercado, que vai ter que ser ocupada aos poucos, né, e as pessoas vão se formando para isso, tá? Gente, vou encerrar, né, por aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação final. Não? Então, pessoal, obrigada aí, né, por a gente ter participado dos Drops, vindo para cá, ter obtido a oportunidade de fazer essa discussão sobre estratégia. Espero que tenha, né, internalizado um pouco assim o que é a mensagem mais importante, né, por trás da discussão estratégica. E semana que vem, então, a gente vai discutir o BSC, né, e aí sim uma aula um pouco mais aplicada. E eu vou trazer a videoaula do BSC do professor Kaplan também, então a gente vai ter um período para isso e poder discutir o que ele fala, né, sobre o BSC em conjunto aqui na nossa aula. Uma boa noite aí para todos, bom final de semana e nos vemos semana que vem, então.